Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, que mais uma tarde nos dá essa oportunidade de aqui ministrar a palavra dele nesse janeiro profético, o ano extraordinário do Senhor, que é a nossa palavra profética para este ano. Deus sempre nos surpreende com coisas extraordinárias, e nada melhor do que você trazer à existência aquilo que já existe no reino espiritual, amém? E eu gostaria que as irmãs que estão de pé podem sentar, ficar à vontade, amém? Eu tenho uma palavra aqui que eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que o Senhor quer falar conosco, e o que eu fico mais maravilhada é que primeiro ele fala com o preleitor, né? Depois o preleitor entrega, né? Então Deus já falou comigo poderosamente, e eu fui muito ministrada esses dias preparando essa palavra, né? E eu trouxe aqui, de costume meu, primeiro eu quero agradecer a Deus, porque é um privilégio muito grande, né? É uma honra poder estar aqui na Debetel em Paramaribo, né? Com a pastora Silvia nessa tarde, né? Com o nosso presidente, pastor César, que está aí também, orando, intercedendo por nós, por toda a igreja. Ninguém nunca parou e nós não vamos parar, amém? Deus vem nos dar essa graça, né? Não que as outras pessoas tenham desistido, não é isso, mas Deus, ele sempre deixa aí o povo de frente. Nós estamos aqui de frente, irmãos, de frente, toda semana, todos os dias praticamente, nós temos uma palavra online para você aí, da parte de Deus, do trono da graça, eu não tenho dúvida. E eu gosto de fazer, irmãos, uma pequena retrospectiva daquilo que Deus já ministrou no meu coração. Então, como a pastora acabou de dizer, são 15 dias de palavra poderosa da parte de Deus, direcionada, né? Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela tem um endereço, e ela tem encontrado certinhas pessoas, e hoje não vai ser diferente. Essa palavra está direcionada para você. Ela tem um endereço. Eu não sei quem tu és, eu não sei onde tu está, eu não sei mesmo, mas eu tenho certeza que ela é para você. E as irmãs que aqui estão presentes também já estão recebendo desde o início, na oração inicial. Pastora Silvia estava aqui orando, de olhos fechados, não sabe o que eu trouxe para ministrar, mas eu comecei ali orando junto com ela, e o Espírito Santo da Graça começou a me fazer sorrir, porque parece assim que ela viu tudo que eu trouxe no meu esboço, que eu estudei. Pastor, é tremendo. Quando nós estamos ligados, Deus fala, irmão. Não tem jeito. E aí, pastor, eu estou toda arrepiada aqui, porque durante esses dias todos, gente, sem brincadeira, irmã, a senhora que está aqui, talvez não tenha acompanhado desde o início. O pastor César, no primeiro dia, ele falou sobre ter uma mente saudável. Amém. Ele usou o versículo, nós recebemos. Depois ele ministrou e falou sobre o decreto da palavra, a lei de Deus, que é a palavra. E aí, depois eu vim e trouxe uma palavra direcionada, falando sobre palavras proféticas que geram algo no reino espiritual. Eu quero que vocês prestem atenção à sequência da revelação de Deus. Aí não aconteceu, não demorou, logo depois, a nossa irmã Reisla, diaconisa Reisla, ela trouxe em Ezequiel capítulo 37, nos ministrando em nós sobre obedecer a ordem de Deus e não queremos falar coisas que Deus não mandou. Foi tremendo, não foi, pastora? E aí a pastora chega aqui no domingo e fala conosco para não deixarmos que o bom nos impeça do melhor, do excelente. Gente, foi tremendo esses dias. E aí a missionária Meire veio aqui quarta-feira e falou sobre Enoque, né? Andar com Deus. Se você prestar atenção na sequência das ministrações, todas se encaixam. E hoje eu trago uma palavra para você, só para você compreender como é que está sendo ministrado esse mês profético. Está sendo tremendo, irmãos. Você que tem nos acompanhado, ou que ainda não acompanhou, vai lá, clique lá, volte nas mensagens e veja isso que eu estou falando. É uma sequência de revelação profética para a tua vida. E hoje, o meu tema, a ministração, que está no livro de Isaías, mas você só vai deixar aberto a Bíblia. E depois nós vamos ler os versículos, amém? Deixa aberto Isaías. Eu trouxe como título, Experiências com Deus. Então, se você olhar cada título da mensagem,
E a pastora orando aqui falava sobre ter o novo de Deus, o renovo, novas experiências. E nós estamos falando de um novo tempo, né? Um novo tempo. E se esse novo tempo for um tempo melhor com Deus, eu te parabenizo, meu querido. Se o teu desejo do novo tempo for para o reino de Deus, tu estás no caminho certo, meu irmão. Então vamos aqui, eu quero, antes você abre Isaías, mas deixe só aberto. Falando de experiências com Deus, eu trago aqui. Eu venho mais uma vez lançar uma palavra profética para a sua vida. E cabe somente a você recebê-la, crer e tomar posse. Não vai caber a mim. Isso é uma coisa que eu não poderei fazer por você, mas você pode. E quando alguém conhece a Deus, deseja que os outros também o conheçam. Aconteceu isso com você, meu irmão? Aconteceu isso? Quando eu tive encontro com Deus, a primeira coisa que eu pensei foi na minha família, nos meus amigos. Todos nós desejamos que essas pessoas também tenham encontro com Deus. É uma verdade, irmãos. Amém? Quem concorda comigo, dá glória a Deus. Quando nós repetir um encontro com Deus, o nosso desejo imediato é que outras pessoas também tenham. Mas o conhecimento de Deus não é algo, irmão, que se adquire da noite para o dia. É um processo, pastor. A gente já falou sobre isso. O conhecimento de Deus é um processo, né, que exige de nós uma entrega profunda, um bom relacionamento com Deus e busca diária, todos os dias. Então nós podemos ver, aí sim a gente vai ver o cuidado de Deus com cada um de nós. Porque só dizer que conhece Deus, como eu digo que eu conheço o presidente do Suriname, isso é muito fácil. Eu conheço, ouvi falar dele, mas eu não conheço ele, não vai adiantar muita coisa. Eu preciso conhecer a Deus. E você, aí, quando você conhece, você vai entender verdadeiramente o cuidado, irmã, que ele tem contigo, minha querida. Aí tu vai começar a entender, independente da tua circunstância, da tua dificuldade, da tua doença, tu vai entender que ainda assim ele tem um cuidado incrível contigo. Ele tem. Isaías, ele teve uma revelação tremenda acerca do Messias, porque ele viu a glória de Deus. A pastora Silvia acabou de dizer, acabou de falar isso, ela nem sabia que eu ia estar ministrando em Isaías. E ele teve experiências profundas, irmãos, e marcantes com Deus. Quando Isaías teve encontro com Deus, viu a glória de Deus, ele teve experiências marcantes com Deus. O conhecimento do profeta não ficou restrito nas informações de terceiros. Não ficou. Ele não apenas leu na Bíblia, ele não apenas viu na internet, ele não apenas foi em congresso, não. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Isso é muito maravilhoso, esse encontro pessoal. E ele próprio estava ali diante de Deus e experimentando a purificação necessária para uma vida com o Senhor, porque ele tinha um chamado. Então, hoje, nessa tarde, início de noite, como aprofundar o relacionamento com o Senhor e obter a purificação necessária espiritual? É isso que eu venho trazer. Qual a importância de termos experiências impactantes com Deus? Para quê? Por quê? E como buscar uma renovação em o nosso relacionamento com Deus, que é isso que todos nós necessitamos diariamente. Todos nós, meus irmãos, necessitamos de uma renovação, de um relacionamento com Deus, experiências novas o tempo todo. Como? Bom, aprofundando o nosso relacionamento com Deus, que esse é o texto principal. A chave para que tenhamos experiência com Deus é a qualidade, irmãos, do nosso relacionamento com Ele. Mantemos, então, o que é preciso ser feito para aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor? Abra a Bíblia agora, nesse momento, em o nome de Jesus, no livro de Isaías, que você já abriu, capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 até o 13. Já foi muito mencionado e lido, mas você precisa hoje ler de uma forma diferenciada. Veja o que diz Isaías. Amém.
Você que está aí acompanhando, se tiver condições, abra a palavra do Altíssimo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o trono quando são derrubados, assim a santa semente será o seu trono. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Pode agora fechar os seus olhos e orar comigo dentro dessa palavra e desse contexto maravilhoso de Isaías. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. A palavra foi lançada, Senhor. A revelação do teu Santo Espírito já foi liberada sobre a minha boca, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas atitudes, meu pensamento, meu coração. E agora, Senhor, eu quero dividir com meus irmãos aquilo que o Senhor já falou comigo, Pai. Eu quero pedir, Senhor, humildade, eu quero pedir sinceridade, que eu mesma não venha falar, mas que o Senhor apenas use um vaso pequeno, Senhor, preciso de Ti. Por isso me usa nessa tarde, para que vidas sejam impactadas, que haja mudança e transformação, como houveram comigo nesses dias de estudo e preparação para essa palavra, nesse dia, nessa tarde, em o nome poderoso de Jesus. E todos digam amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nessa palavra, nessa passagem de Isaías, capítulo de número 6, verso de 1 a 13. Nós vimos aqui que nós somos informados acerca do momento em que o profeta foi vocacionado, irmãos, a falar à nação como porta-voz de Deus. Isaías foi vocacionado. Então, esse chamado contém, irmãos, alguns elementos que vai nos ajudar a entender alguns segredos para termos experiências tremendas com Deus. Mas antes de eu falar, eu quero aqui dizer para vocês quem era Isaías. É muito importante, na minha casa estudando, lendo, relendo, eu entendo que às vezes você que está acompanhando, você que está aqui, fica meio difícil você prestar atenção em cada detalhe. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, preste atenção quem era Isaías, para você receber e tomar posse desta palavra profética, porque a vida de Isaías vai te fazer entender aonde o Senhor chegou na minha vida e aonde Ele quer chegar na tua vida. Amém? Isaías, ele vivia na capital do reino do sul de Judá, nação a qual maior parte das mensagens comunicadas
por ele foi dirigida, ele mesmo. Embora o seu livro também contenha mensagem para outros povos e nações. Ele ficou conhecido como o maior profeta messiânico da Bíblia, irmãos. E porque ele foi quem mais recebeu e comunicou revelações acerca do Messias, acerca de Jesus. Foi Isaías, ele que teve maior revelação, que mais falou sobre a vinda do Messias. Isaías viveu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e passando toda a sua vida à sombra das ameaças da Assíria, que já havia invadido ali o reino do norte. E quando eu ouço o reino do norte, eu lembro das ministrações da pastora Silvia. Ela conhece muito sobre essas histórias, ela fala muito. Então, no reino do norte, Israel. O chamado do profeta se deu após a morte de Uzias, um dos reis mais poderosos e que mais tempo permaneceu no trono de Judá. Ele passou mais tempo que os outros reis. Ele passou 50 anos. Então, ele realmente já tinha uma ajuda muito forte do Senhor. Ele simplesmente... Qual era a relação, então, entre a morte dele, desse rei, e o chamado de Isaías para falar à nação em nome de Deus? Qual seria a relação? Vejamos primeiro o que Judá, irmãos, experimentou no reinado de Uzias e o que levou este rei à queda e à morte. Aí você vai entender o que tem a ver eu trazer isso essa tarde. Depois de nós vermos isso, o que aconteceu com aquele país naquela época, nós vamos estabelecer essa relação, né, entre a morte e a purificação do povo e a restauração. Porque depois que o rei morre, que tudo acontece na vida de Isaías. Judá, irmãos, desfrutou de uma prosperidade incrível durante o reinado de Uzias. Ele foi maravilhosamente, eu escrevi, fiz questão, maravilhosamente cuidado e ajudado pelo Senhor. Eu creio que nós estejamos sendo também hoje cuidadas maravilhosamente pelo Senhor. E esse rei, ele foi cuidado assim, tornando-se muito forte, assim como você tem se fortalecido nesse tempo de dificuldade. Mas, depois de tanto sucesso, Uzias se ensoberbeceu, irmão. E ele atreveu-se a fazer algo que não era da sua competência. Ele simplesmente decidiu, por conta própria, oferecer incenso no templo de Deus, que não era para ele fazer isso. Eu não vou mandar você abrir as Santas Escrituras agora, mas essa história detalhadamente está em 2 Crônicas, capítulo 26, do 16 em diante. Serviço que era da exclusiva competência dos sacerdotes. O rei vai lá, porque estava assoberbado, se achando tal, ele vai lá tentar falar. Em outras palavras, o sucesso subiu para a cabeça. Vocês lembram de alguma coisa sobre isso? O sucesso subiu para a cabeça. E aí corrompeu-se, deixando que a soberba e a arrogância tomasse conta do seu coração. E por causa disso, o final da vida desse rei, irmãos, Uzias, foi catastrófica, porque ele morreu leproso. Este homem morreu leproso. Então, o relato sobre a ascensão de Uzias ao trono e o fortalecimento do seu reino está lá em 2 Crônicas. Mas por que eu quero citar isso? Porque lá em 2 Crônicas, quando nós chegamos nos versículos 16 a 21, vemos a razão do seu declínio espiritual e da sua queda, tá? E agora nós vamos ver qual é a relação entre o chamado de Isaías e a remoção do pecado. Amém? Agora abra, ainda já está aberto aí Isaías. Passe aí para o versículo. Eu quero que você leia apenas o versículo primeiro. Nós vamos ler outra vez para você não se perder. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, presta atenção no eu vi, o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Isaías 6, eu repeti o versículo 1. Amém? Irmãos, é profético. A
há algo importante no chamado de Isaías. Primeiro, por que há algo importante para a tua vida e para a minha vida? Constatamos que este ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias. Em outras palavras, o ano em que morreu aquele que deliberadamente transgrediu a lei do Senhor. No ano em que foi removida a lepra. Naquela época, a lepra era uma doença incurável e contagiosa, irmãos. Devido aos sintomas, ela era comparada ao pecado. E em muitos casos, como o de Uzias, era um sinal visível da transgressão contra Deus. Era uma doença vista como uma praga enviada por Deus para poder repreender o povo desobediente. Lá em Levítico 14:34, se você for lá depois estudar, você vai ver. E quando eu li isso, eu pensei, vou dar uma pausa só para descontrair o pessoal. Não tem nada a ver com a pandemia, viu? Tem muita gente aí que já morreu também. Ela tem uma aparência inicial igual da lepra, ela se esconde, se manifesta depois, mas ainda não é nada ligado com isso. Aqui tem um contexto da Bíblia. Então agora veja a associação na Bíblia entre a lepra e o pecado. Eu quero que você observe algumas semelhanças, irmãos. Porque quando chegar lá na frente, tu vai entender porque toda essa introdução tão longa para você compreender, tomar posse da palavra profética. A lepra, depois de contraída, ela pode demorar muito para se manifestar visivelmente. Quem sabe alguma coisa sobre essa doença, deve saber o que eu estou falando. Da mesma forma, o pecado, irmão, ele se esconde e muitas vezes demora para aparecer. É o que mais tem ocorrido hoje nas igrejas. A lepra, ela é uma doença contagiosa e o pecado também é contagioso, pois está sendo transmitido à humanidade desde Adão. Algumas pessoas acham que as crianças são inocentes. Não são, não, elas são pecadorazinhas também. Já nasce pecando. É duro de ouvir, mas já são pecadorzinhos, viu? Porque Adão deixou contagiou toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A lepra, ela é contagiosa, Adão deixou aí. E com a progressão da lepra, a pessoa perde totalmente a sensibilidade nas áreas afetadas por essa doença. E o pecado, irmão, também tira a sensibilidade das pessoas contra o mal. Por isso que hoje nós vemos tantas pessoas que é o pecado da iniquidade. Está pecando, mas não sente mais. Eu costumo dar um exemplo que eu aprendi há muito tempo atrás, mas que marcou a minha vida, eu quero que marque a sua. O pecado é assim, imagina uma corda sobre os seus pés. O pecado, você vai e consegue tirar. Mas ele não desiste, o diabo não desiste. E ele dá mais uma laçada. E você ainda consegue tirar sua perna. Mas o diabo não desiste, ele laça mais uma vez. E essas laçadas vão ficando, até você ficar imobilizado. É assim que o pecado, ele toma conta da igreja do Senhor. É assim que o diabo tem agido. Pois é, com a progressão, você perde essa sensibilidade. Portanto, uma vez, irmãos, que a Bíblia, ela faz essa associação da lepra ao pecado, só quando o rei Uzias foi punido com a morte, somente nesse momento, quando ele é punido, que Isaías pôde ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém, irmãos? Somente depois que aquele rei morre é que o Isaías pôde ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu quero falar para você, purificação e comunhão. O que nós aprendemos com isso tudo que eu falei, irmãos? Pelo amor de Deus, entre outras coisas, que se nós quisermos ver a glória de Deus manifestada na nossa vida, precisamos primeiro purificar-nos de todo o pecado, porque as nossas transgressões nos separam de Deus, irmãos, impedindo que Ele nos atenda. É isso. O pecado nos separa de Deus. Eu vou mostrar para vocês biblicamente. Corra comigo, Isaías 59, em nome de Jesus. Isaías 59, capítulo 1 e 2, somente para você tomar posse. É a palavra que vai fazer você entender, meu amigo. Olha o que diz, capítulo 59 de Isaías, verso 1 e 2.
Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar o seu ouvido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Amém? Aleluia. O que eu acabei de dizer para vocês, irmão. Por que então que o pecado tem um efeito tão terrível e devastador no nosso relacionamento com o Senhor? Por que, irmãos? Por que? Você acha que é por quê? Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. Está lá em Romanos 6:23. Foi exatamente a desobediência do primeiro homem à instrução de Deus que resultou na queda de todo homem e toda a humanidade. Também em Romanos você pode ver isso. O nosso pecado fere a santidade do Altíssimo e nos aparta dele, irmãos. É isso que eu quero que você compreenda. Então, nessa tarde eu te pergunto, o que está adiando a manifestação da glória de Deus na sua vida? O que às vezes, irmão, o que é necessário remover da sua vida para que essa glória de Deus possa se manifestar e novas experiências você tenha com o Senhor? Faça uma análise, irmão. Uma pequena análise introspectiva. Eu costumo falar da introspecção. Olha para dentro de si. Eu ministrando essa palavra na minha casa, estudando, eu olhei para dentro de mim e eu chorei muito. Eu fiquei muito triste, porque a gente prega, a gente fala, a gente ora, mas nós ainda temos muitas coisas que precisam ser removidas de dentro de nós. O Jacó ainda existe dentro de nós. Nós precisamos arrancar os Jacós de dentro de nós. Amém, irmãos? Não adianta querer dar uma de santa já purificada. Nós precisamos nos purificar para vermos a glória de Deus e termos experiências tremendas como a de Isaías. Então, faça essa análise agora. Não é na sua casa, é agora. Seria um pecado, irmão, talvez escondido. Seria uma amargura ou uma incredulidade, pastora. Tem tanta gente que vem para a igreja de Deus, tem tanta gente que às vezes até liga lá o Facebook só para o pastor ver que ele está lá. É tanta mentira, tanta incredulidade. Isso não vai resolver, meu irmão. Aproveita essa tarde, remova o que está te impedindo de ter novas experiências com o Senhor. Aleluia, Jesus, tu és santo e poderoso. Peça ajuda ao Senhor. Não peça ajuda ao irmão, nem ao pastor agora. Agora é o momento de você pedir ajuda a Deus. Deixa essa palavra entrar no teu coração. E prepare-se, meu irmão, porque eu não vim aqui para te derrubar, para te acusar, para te magoar, mas eu vim para profetizar. Se tu fizeres isso agora, nesse momento, Senhor, remova o que me impede de ver a tua glória, de ter novas experiências. Querido, tu vai ter experiências manifestada na tua vida, que tu vai contar, tu vai fazer como o meu irmão costuma aqui louvar e adorar. Vai ter culto de ação de graça, meu irmão. Eu profetizo na tua vida que você terá experiências poderosas com o Senhor. Receba, meu irmão. Tenha uma experiência pessoal com Deus, irmão. É isso que vemos na declaração de Isaías 6, no primeiro verso. Olha o que ele diz. O profeta disse: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, ele próprio viu, ele mesmo viu. Sabe o que está bem implícito aqui nessa palavra, nesse versículo, irmão? Está bem claro, bem patente, que ninguém contou a Isaías sobre a glória de Deus, pastora. Ele mesmo viu. Ninguém contou. E vocês sabiam, irmão? Vocês sabiam que Isaías era um homem igualzinho a nós? É, exatamente. E a boa notícia é que Deus quer manifestar de maneira pessoal em cada um de nós. Ele quer sim esse relacionamento diferenciado, esse relacionamento onde você realmente tem experiências tremendas com o Senhor. Então nós vimos até aqui que quando buscamos um relacionamento pessoal com Deus, temos experiências especiais com Ele. Amém? Quem está entendendo? Buscou um relacionamento com Deus, experiências especiais. Agora eu quero mostrar que toda experiência com Deus, ela gera resultado, irmãos. A experiência com Deus não é só para dizer que você teve. Assim como muita gente diz que conhece a Deus, só para dizer que conhece. Experiência com Deus, ela vai trazer resultado na tua vida. Primeiro,
Veja bem, consciência do estado pecaminoso e o perdão do Senhor. Isaías 6:5. Qual foi a providência de Deus, irmãos? Quando este homem, este pequeno homem na época, reconheceu o seu pecado, buscou a Deus e reconheceu. Qual foi? Deus enviou um serafim para, com a brasa viva, purificar os lábios daquele homem, do profeta. Amém, irmãos? E nesse dia, nessa tarde, Deus, se você quiser, se você desejar muito, Ele pode mandar um serafim, um anjo para purificar o teu coração. Ele manda, olha o que diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia, Jesus. É a palavra do Senhor, irmão. Uma vez que o pecado removido de Isaías, ele próprio ouviu Deus indagar. Isaías ouviu Deus. Se você quiser ouvir a Deus, você pode ouvir a Deus. Olha o que ele disse: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então respondeu-lhe: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, nos versos 8. Eu quero, assim, fazer uma observação bem aqui, né? Bem aqui nesse pedacinho. Eu comecei a pensar, irmão, sobre isso aqui. Algumas coisas eu anoto, né? Às vezes dá a impressão que a gente está dependente do papel. Isso faz parte, porque quem depende do Espírito Santo, ela tem um nervosismo natural, mas isso foi estudado, muito estudado e orado. E eu orando na minha casa, uma coisa que eu não consigo entender até hoje, pastora. Eu não consigo entender, eu tenho que dizer isso para você. Como é que uma pessoa pode afirmar que teve uma experiência com Deus e manter o mesmo estilo de vida? Tu consegue entender isso, meu irmão? Eu não consegui, não. Mas eu não vou sair do foco. Eu quero só profetizar a mudança na tua vida, meu irmão. Eu quero profetizar nessa tarde que a partir do momento que tu entenderes essa palavra em Isaías, não o que eu estou falando, mas o que Deus está ministrando no teu coração, vai haver mudança. Vai haver mudança. Basta você refletir o que está faltando para você obter novas experiências, novas revelações, conquista e viver o novo de Deus. O que está faltando, meu irmão? Pare para refletir. Faça uma introspecção aí onde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Aqui na igreja, na sua casa. Reflita. O que está faltando? A missionária Leia está falando, não estou entendendo nada. Só peguei esse pedaço. O que está faltando para você ter novas experiências com Deus, meu irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que está aqui presente, que quer nos abençoar com experiências novas, irmão. Se falam de novo, ano novo, roupa nova, carro novo, casa nova, e o novo com Deus, meu irmão. E a experiência nova com Deus, minha querida, meu querido, chega da mesmice. A experiência de Isaías nos ensina que para estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. E qual é essa vontade, pastora? O que Deus quer? Está aqui, ó. Ele quer. Primeiro, precisamos nascer de novo, meu irmão. Como Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Aí você pode dizer assim: mas quem é você, missionária? Está querendo dizer que eu não me converti? Não, não estou dizendo isso. Nascer de novo, mudança de vida, mudança de estilo de vida. Isso que é nascer de novo, meu irmão. Nascer de novo é as pessoas olhar para você e dizer: agora sim, agora eu posso dizer que Deus existe. Como disseram, eu não sou a melhor. Talvez tenham dito para vocês, mas uma amiga disse para mim quando eu cheguei no Brasil, há muitos anos atrás da minha conversão. Ela disse: agora eu acredito que Deus existe. Imagina quem eu era, hein? A figura, hein?
foi preciso Deus me transformar. Gente, nascer de novo gera mudança. Então precisamos reconhecer a nossa condição de pecador. Foi o que eu fiz, foi o que Isaías fez, é o que você precisa fazer. E não é só porque você já conhece Jesus, já se converteu, já se batizou. Todos os dias precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores e nos arrependermos verdadeiramente, irmãos, e voltarmos para Ele, aquele que nos ajudou, que nos resgatou. Voltar para Ele. Por isso que o pão nosso de cada dia, que é a oração, o pão nosso é a palavra, é o pão nosso de cada dia. Porque o reino de Deus não é só comida e bebida, pastor César falou ontem, mas é a palavra de Deus. Então nós precisamos reconhecer, irmãos, certamente teremos experiências radicais com Deus. Quem crê nisso, irmãos? É uma palavra profética, você terá experiências radicais com o Senhor. A senhora terá, pastora, experiências radicais com o Senhor. Porque nós queremos isso todos os dias. Eu quero, estudando isso, eu tive experiências tremendas com o Senhor. E por fim, irmãos, toda pessoa precisa ter um encontro com Deus. Para não adotar apenas, irmãos, um costume religioso. Ela precisa ter experiências novas e pessoal com Deus. Como Isaías disse, eu vi. Ele não leu a Bíblia, ninguém contou para ele. E não ir mais ao culto apenas por considerar bom e agradável, ou porque é o pastor que vem, ou porque é aquela irmã que prega melhor. Não, mas vim porque vem adorar o Senhor, vem adorar em espírito, em verdade, vem adorar com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. É profético, meu irmão, para a tua vida. Aleluia, meu Deus. Mas nós precisamos ter essa experiência que mude toda a nossa história de vida, irmãos. Eu preciso também, que nos transforme radicalmente. Essa experiência é possível agora, é possível hoje. Não é para amanhã, não é para semana que vem. Eu já estou concluindo, meu irmão. Meu horário já está em cima, mas o Senhor ainda tem algo para te dizer. Agora sim, Isaías vê a condição do povo quando ele olhou para dentro de si. Ele só viu a condição do povo, pastora, quando ele olhou para dentro de si. Agora, meu irmão, meus irmãos, vocês que me acompanham, vocês que estão aqui, você consegue entender comigo por que hoje nós dá vontade de chorar, irmãos? Não nos importamos com a miséria dos outros. Dá para você compreender junto comigo? Passamos semana, meses, dias, anos, não oramos por um parente, talvez. Isso acontece comigo, eu me cobrei. Passa pela rua, vê aquelas prostitutas. Aí quando Isaías teve um encontro, experiência com Deus, ele pôde pensar em hospital, visitar alguém. Ele pôde olhar para aquelas prostitutas e ali tentar ajudar sem criticar, só falar mal, ter ciúme do marido. Ai, que coisa horrível. Não, foi lá dar um copo d'água. Você entende, irmãos? Você entende que antes da experiência de Isaías, ele era como nós? Indiferente, frio, débil, porque ele olhava as pessoas e não estava nem aí. Ele era igual a gente, lia a Bíblia, ia para a igreja, mas ele era indiferente. Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele olhou para dentro dele, ele não conseguiu mais, irmão. Aleluia, meu Deus. Você entende isso? Após a real revelação, o que aconteceu com Isaías, irmão? Ele foi purificado. E é isso que nós precisamos como igreja. Nós precisamos ser purificados, irmãos. Aí nós podemos aqui tirar 3 processos desse acontecimento com Isaías para a tua vida, eu quero dizer. Primeiro, quando ele reconheceu o seu pecado, houve a verdadeira regeneração. Segundo, ele iniciou paixão pelas almas e disse: sim, Senhor, eu amo o próximo. Agora eu choro pelo meu irmão, eu choro pelo meu povo. É um povo de lábios impuros. Ele teve misericórdia e compaixão daquele povo. Terceiro, Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele não ignorou mais as pessoas perdidas. Ele recebeu a dor de Deus dentro dele, na sua vida. Está faltando para nós sentirmos a dor de Jesus na nossa vida, irmão.
para a gente ter compaixão. Todos nós precisamos de uma nova experiência com Deus, meu irmão. O contato com a revelação divina, ela transforma. E novas experiências com Deus significa, sabe o que, meu irmão? Consagração total. Chega de meia boca, irmão. Chega, como eu costumo dizer, de mimimi, blá, 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 lá, lá, lá. Chega de meia boca, é consagração total. Vigia a tua boca, vigia as tuas vestes, vigia o teu estilo de vida. É consagração total, irmão. E orando para trazer essa palavra, eu parei e comecei a chorar. Eu tive que escrever aos pés do Senhor. Aí eu perguntei para o Senhor: Deus, porque hoje nós temos uma vida tão fraca espiritual, meu Deus? Comecei a me derramar ali com o Senhor. Por que, Deus? É tão difícil. Eu vejo crentes de 10, 20 anos vivendo a mesma coisa, a mesma miséria, meu Pai. Eu disse para o Senhor: geração fraca, nunca cresce, não muda, continua mentindo, enganando os outros, não abandona os vícios. E eu continuei chorando e perguntando para o Senhor: Deus, por que a tua igreja perece, Senhor? Pessoas dentro da tua casa e nunca nasceram de novo. É muito forte, irmãos. E eu faço parte dessa geração, Senhor. Eu disse para o Senhor isso. Não muda, não influencio, não consegue crescer na estatura de Cristo. E muitos, sabe, estão sempre insatisfeitos com a graça. A graça, irmão, é o favor imerecido. Não estão satisfeitos, irmãos. Sabe? Eles fazem de pastores amuleto, fazem do marido seu amuleto, dos pais, dos filhos, o seu porto seguro. Nunca estão satisfeitos com a graça. A graça me basta, só da boca para fora. E foi assim, irmão, no texto de Isaías, que eu pude ver e ouvir a resposta de Deus. E Deus me respondeu: pastora, a senhora crê que Deus responde? Aleluia. E Deus me respondeu. E Ele disse para mim assim, dentro do contexto da Bíblia. Não foi uma revelação da minha cabeça. E Ele disse para mim: falta a eles uma experiência com Deus. A igreja deste século falta ter um encontro pessoal com Deus. Falta a eles a comunhão diária com Deus. Falta a eles olhar para dentro de si, reconhecer o quanto é caído, passivo, o quão miseráveis são. Essa foi a resposta do Senhor. Como Isaías disse: estou perdido, sou homem de lábios impuros e de vivo um povo de impuros lábios. Precisamos, irmão, hoje reconhecer o nosso próprio pecado, ter convicção e repugnar esse mal. Não dá mais para continuar assim, meu irmão. Andam dizendo por aí, até botam em grupo: Jesus está voltando, vai vir amanhã. Irmãos, isso é só as dores do parto. Ainda não é agora, irmãos. Você que lê a Bíblia, Apocalipse, sabe? Não tem dia nem tem hora, você não vai saber. Isso é só as dores do parto. Isso é só para nós nos alertarmos. Receber uma palavra numa tarde tão simples, numa igreja tão humilde, com um vaso tão pequeno, para você receber essa palavra, irmão. E eu vou concluir, irmão. Eu concluo aqui. Agora sim. E lendo, estudando, eu vi uma frase que me chamou a atenção para me fechar essa mensagem. Você quer saber o quanto o homem é grande? Já ouviu? Eu não trouxe o nome do autor, não é minha essa frase. Mas você quer ver o quanto o homem é grande? Veja quantas horas ele passa orando e falando com Deus. Irmão. Quer ser grande? Quer ser poderoso? Invista teu tempo, mais tempo na presença do Altíssimo. Faça como Isaías, reconheça a tua pequenez, a tua fraqueza, o teu pecado, e repugne ele, anule ele da tua vida. Este é o ano extraordinário de Deus para mim e para a tua vida. Essas palavras são palavras de bênção profética. Não é para te derrubar, é para te levantar, como Deus me levantou na minha casa. Acorda, desperta, mulher, desperta, ora mais, acorda de madrugada, tenha mais tempo com seu esposo de oração, abençoa o próximo, ajuda aquelas mulheres, dá água para o mendigo, vai fazer alguma coisa, vai visitar alguém, mulher.
Chega. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser grande? Passe mais tempo com Deus. Amém, irmãos? E nessa tarde, Deus tem uma palavra, já liberou para você. Cabe a você, como eu falei no início, tomar posse e ser abençoado, que eu creio que já foste, em nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé, eu quero fazer uma oração por você. Aproveitando essa unção poderosa que Deus já derramou sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, meus filhos, a minha igreja, meus pastores, meus irmãos em Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma tarde, Senhor, estamos aqui como igreja do Senhor. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, a purificação, a comunhão verdadeira, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a cada dia conhecermos que não somos nada sem o Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos poderosos e grandes, porque buscamos o Senhor, somente porque oramos mais, porque Te buscamos mais, porque Te adoramos mais, Senhor. Nos ajuda a sentirmos a dor do Senhor dentro de nós, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai. Eu peço isso pela Tua igreja, Senhor, como igreja santa do Senhor, lavada, remida, purificada, escolhida por Ti, Senhor. Eu profetizo nessa tarde toda sorte de bênção a cada líder aqui presente, cada pessoa que deixou o seu lar, o seu trabalho. Eu creio, Senhor, que a unção está sobre a minha vida como missionária, como Tua serva pequenina, obediente, Senhor, quebrantada. Oh, Senhor, abençoa essas vidas, faz o extraordinário, que elas possam sentir como Isaías, uma diferença extraordinária, uma experiência sobrenatural com o Senhor, Pai. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E a igreja confirme e diga amém. Vamos aplaudir esse Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para a minha pastora, em nome de Jesus.